Olá, meu querido e minha querida, bem-vindo ao Literatura Viral, um podcast em que eu discuto literatura e epidemias e doenças. O meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutorando em estudos literários e em humanidades médicas na Universidade de Pádua, na Itália. E hoje eu planejo embarcar em uma nova aventura convosco, senhoras e senhores, e começar a discutir uma das doenças mais importantes para a história da arte e da cultura e da ciência e, na verdade, da história, e ponto final. Nós vamos falar, portanto, da tuberculose, senhoras e senhores. A doença dos poetas e dos nobres e dos boêmios e dos românticos. A lista vai longe. Então preparem-se, senhoras e senhores, porque nós vamos falar de Manuel Bandeira, um pintor norueguês, bisontes de 17 mil anos de idade, um médico flautista da França de 1800 e múmias egípcias de milhares de anos de idade. Afinal, esse é o Literatura Viral e eu vim para confundir. Então prepare-se, aperte os cintos, porque essa jornada vai ser literalmente de tirar o fôlego. Simbora! Pois bem, meus queridos, eu espero que vocês estejam prontos para levantar voo e tomar os ares. Porque falar de tuberculose não é moleza, porque ela está conosco há muito tempo e ela se manifesta de muitas formas. Então, se as doenças fossem montanhas, a tuberculose seria toda uma cordilheira, porque ela foi um enorme flagelo na história humana até 1940. É só na década de 40, 50 que surgem os primeiros antibióticos que vão permitir a gente a ter permitam-me o trocadilho, respiro. E esse respiro, essa trégua, está durando até hoje, mas não se sabe até quanto ela vai durar, né? Porque as variantes da tuberculose resistente a antibióticos são cada vez mais comum e a sua incidência aumenta e aumenta ano a ano. Numericamente, elas ainda são poucas, mas a taxa de crescimento é efetivamente assustadora. Então, daqui a 30, 40 anos, a tuberculose poderia voltar a ser um problema de primeiríssima magnitude. E já que eu não sou como a mãe de Ná ou como Ibsen e eu não consigo prever o que vai acontecer amanhã, esse é mais um motivo para olhar para o passado e tentar aprender as lições do que aconteceu lá atrás. Afinal, é sabido, ou deveria sê-lo, que quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Então, quando a gente fala de tuberculose, normalmente as pessoas pensam em tuberculose pulmonar, que é a versão que a gente encontra nos filmes de época, nos poetas românticos brasileiros, né? Pensa em Castro Alves, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, claramente, e inclusive José de Alencar, né? Ele morreu de tuberculose. E a tuberculose pulmonar é uma doença crônica que envolve tosse constante e sangue que contém mucosa. O paciente tem febre, suores noturnos e perde muito peso. É por isso, inclusive, que a doença era comumente chamada no século XIX de consumo, especialmente em inglês, consumption. Porque os pacientes perdiam peso muito rapidamente, ficavam magrinhos, mais ou menos como era o caso das pessoas que sofriam de AIDS nos anos 80 e 90, aquele emagrecimento súbito e exacerbado. Eventualmente, a doença acaba criando cavidades no pulmão, que claramente afeta a capacidade do paciente de respirar e a saúde de modo geral, tanto que a tuberculose, se não tratada, é fatal em 50% dos casos. A questão é que essa é só uma das versões da tuberculose, talvez a mais comum, mas certamente não a única. Porque a tuberculose também pode afetar o cérebro, no que a gente chama de meningite tuberculosa, ou então o sistema linfático, ou ainda o aparato urinário, no que a gente chama de tuberculose genito-urinária, ou ainda os ossos, e especialmente a coluna vertebral, do que é chamado daí o mal de Pott, que é o nome do cirurgião britânico que descreveu pela primeira vez essa variante no século XVIII. E todas essas condições são causadas por um microorganismo, uma bactéria cujo nome latino é Mycobacterium tuberculosis, e que em português a gente chama muitas vezes de o bacilo de Koch, né? Koch é o pesquisador prussiano que descobriu essa bactéria em 1882.
um evento que foi um enorme passo avante no combate à doença e que é uma das etapas cruciais da revolução bacteriológica de que eu tanto falo aqui. Curiosamente, a lepra, ou como ela é chamada hoje em dia, a hanseníase, é uma doença que é causada por um micro-organismo que também pertence a esse gênero das micobactérias. Tanto que o nome específico desse patógeno é Mycobacterium leprae, que em português também é chamado muitas vezes como bacilo de Hansen, que é o pesquisador norueguês que descobriu um pouco antes do Koch, na verdade, em 1876, a bactéria que causava o que era então chamado de lepra. E essa é outra das descobertas fundamentais da revolução bacteriológica, porque pela primeira vez na história da ciência a gente foi capaz de identificar um micro-organismo que causava doença em seres humanos. Lembremos que outros pesquisadores, como Pasteur, já haviam feito essa ligação entre micro-organismos e doenças para formular o que a gente chama de a teoria dos germes. Mas essas doenças afetavam animais e não seres humanos. Então, a descoberta do Hansen em 1876 é um verdadeiro divisor de águas e que, sinceramente, não é tão celebrado quanto deveria. Tudo isso para dizer, a tuberculose e a hanseníase, a lepra, são de uma certa forma da mesma família, irmãozinhos, se a gente quiser, tá? Elas pertencem a esse gênero das micobactérias que recebe esse nome porque elas crescem em laboratório em culturas que parecem um pouco com fungo, tá? Tanto que mico em grego significa fungo. É por isso que quando você sai da tua aula de natação lá e não seca bem direitinho os dedinhos do pé, você acaba ficando com micose. O que são micoses? São fungos que estão ali se alimentando da umidade dos seus dedinhos e de vez em quando vão criar aquele maravilhoso cheiro de queijo, conhecido também por chulé, né? Então, Áureo, o mico-leão dourado... Não, meu querido, o mico-leão dourado não tem nada a ver com fungo, deixa o bichano em paz, coitado. Tão bonitinho. Pois bem, se os macaquinhos não têm nada a ver com fungos ou com a tuberculose, há um outro animal que sim tem muito a ver com a doença. Na verdade, todo um grupo de animais, os bovinos, porque um outro membro da família das micobactérias é justamente o Mycobacterium bovis, que é uma versão da tuberculose que ataca o gado, vacas, touros, bisontes, búfalos e etc. E, na verdade, existe uma grande discussão científica entre especialistas, porque a gente não sabe se foram os seres humanos que deram a tuberculose para os bovinos ou se foram os bovinos que deram a tuberculose para seres humanos. Uma coisa é certa, ela é uma zoonose. Uma zoonose é uma doença que cruza a barreira das espécies, né? E esse é o caso de muitíssimas doenças contagiosas, né? A raiva, o ebola, o HIV, o Hendra, a peste, o antrax e possivelmente, inclusive, o corona. O primeiro registro histórico de um animal morrendo de tuberculose que a gente tem é justamente tuberculose bovina, um bisonte que viveu 17 mil anos antes do presente nos Estados Unidos, no estado do Wyoming, e em que a gente consegue detectar a presença da tuberculose, inclusive através de 2 métodos diferentes. Então é por isso que essa evidência é muito sólida. A evidência mais velha de tuberculose em seres humanos que não seja controversa data de cerca de 9 mil anos atrás e vem de um ensediamento do Neolítico que se chama Atlit Yam. Essa é uma vila submersa que fica próxima a Israel, mas está debaixo da água do mar hoje. E lá foram encontradas ossadas que sofriam de tuberculose. Isso é confirmado tanto por análise morfológica quanto molecular. Então, novamente, 2 métodos diferentes, o que dá solidez para essa descoberta. A gente também tem evidência de tuberculose em várias múmias egípcias entre 3.000 e 2.400 antes da Era Comum. A maioria desses dados vem da análise da coluna vertebral das ossadas, porque uma das formas de tuberculose extrapulmonar que afeta a coluna, que se chama o mal de Pot, como eu mencionei anteriormente, ela é detectável a partir da análise da ossada, porque ela causa uma deformação óssea que é facilmente detectada por especialistas. Esse é o caso, inclusive, de 2 múmias muito famosas, o Akhenaten, que depois de Faraó passou a ser chamado de Amenhotep IV, e sua esposa, ninguém mais, ninguém menos do que Nefertiti.
É provável que ambos tenham morrido de tuberculose e, inclusive, eles são os pais, possivelmente, talvez os avós, mas é mais provável que sejam os pais, do Tutankhamen. Lá, sim, o Tutankhamon, aquele do bustinho de ouro, de todas as maldições de múmias, né? Você achava que o filme da múmia não te ensinava nada? Tá aí, ó. Disney e Tintin também são cultura. E há inclusive algumas evidências materiais e documentais para a existência de hospitais exclusivos para o tratamento da tuberculose no Egito Antigo. Essas instituições existiriam em torno de 1500 antes da Era Comum. Então, nós estamos falando de uma doença que tem uma história muito longa e que talvez tenha chego no seu apogeu no século XIX, o momento em que a Revolução Industrial, que já havia começado no final do século XVIII, já causou mudanças profundas na sociedade. De rural ela passa a ser mais e mais urbana, os índices de poluição aumentam muitíssimo e especialmente de poluição do ar. Porque a gente tem que lembrar que o grande combustível do século XIX não era o petróleo, como no século XX e XXI, mas sim o carvão. Então, toda a produção industrial em todos os lugares é movida à base de queima de carvão, inclusive os meios de transporte, né? Pensa em barcos a vapor ou os trens. Então, em um contexto histórico em que as cidades só crescem, na maioria dos casos, sem planejamento algum, sem que as pessoas tenham acesso ao sistema de saúde, à alimentação de qualidade, à prática de esportes, vivendo em dezenas de pessoas, às vezes em um único cômodo, com um ar extremamente poluído, certamente essa é uma receita para dar ruim. E o que aconteceu? Deu ruim, deu caô, deu chubum. A gente vê os números de casos de tuberculose aumentar cada vez mais ao longo do século XIX, e isso é evidente inclusive na arte, se a gente para pensar no número de escritores, poetas ou artistas, de modo geral, que morreram da doença. Vou fazer uma listinha bem rapidinha aqui, ó. O John Keats, grande poeta lírico do romantismo inglês, morreu em Roma em 1821, tuberculose. O pobre coitado do Chopin tossiu sangue em cima do seu piano até 1849, quando morreu de tuberculose, na França. O Walt Whitman, um poeta estadunidense extremamente influente que é extremamente relevante para a obra do Fernando Pessoa, por exemplo, morreu de tuberculose em 1892. O Anton Chekhov, autor de teatro e de contos russo, morreu em 1904 de tuberculose. O Kafka, um dos autores mais relevantes do século XX, morreu de tuberculose em 1924. O George Orwell também, que inclusive escreveu 1984 nos estados terminais da doença e faleceu então de tuberculose em 1950. E assim, a lista é infinita. Schiller, Kierkegaard, Delacroix, Voltaire, Hašek, Catherine Ann Porter, D.H. Lawrence, o Paganini, o Stravinsky, o Weber, o Molière, nem o Simão Bolívar ou o Dom Pedro I escaparam da ditacuja, tá? E nem todos esses de fato morreram de tuberculose, mas em algum momento da vida se incomodaram com essa doença. Então vejam que o impacto cultural causado pela tuberculose é muito grande e isso vai transparecer na arte e na literatura. Uma das maiores obras do século XX, inclusive, trata exclusivamente desse tema, né? Estou falando da Montanha Mágica, Der Zauberberg, do Thomas Mann, que é um livro de 1924 e que é um calhamaço de mais ou menos umas 12 mil páginas, né? Agora, durante a quarentena, eu até aproveitei para fazer uns crossfit aqui em casa usando Thomas Mann. Mas, não obstante o falatório imenso, se trata de uma obra literária fabulosa e que é imensamente complexa, não poderia deixar de ser, né? E de uma certa forma, A Montanha Mágica está para a tuberculose mais ou menos da mesma forma como a obra do Camus está para a peste. Os dois romances são publicados em um lapsus temporal muito pequeno, né? A Montanha Mágica é de 24, La Peste é de 47. Então são 20 aninhos de diferença e ambos são muito filosóficos, interessantíssimos, personagens marcantes. Eles inclusive são o tipo de livro que te colocam em algemas, né? Porque você começa a ler e imediatamente você fala, já vi tudo, agora ó, vou ter que ler essa coisa aqui uma vez a cada 2 anos, porque é tão bom, mas tão bom que esse não é um livro para ser lido, é um livro para ser relido. Meus queridos, não é moleza não, e a gente vai discutir essas obras aqui no Literatura Viral, mas eventualmente, porque eu vou ter que fazer um número infindo de episódios para discutir ambas, elas são muito complexas e merecem certamente ser discutidas com muita atenção.
Mas eu também não estou com pressa, não tenho urgência para chegar lá. As duas obras têm sido muito discutidas recentemente, e muitas vezes por críticos literários de grande qualidade, então vocês estão muito bem acompanhadas. Quem estiver ansioso para ouvir falar das duas obras, certamente vai encontrar diversas fontes de qualidade. E eu não estou com pressa porque há muitas obras da literatura que também tratam desse tema e obras de qualidade. Uma delas, inclusive, de uma autora brasileira que, em 1939, publicou um livro que virou um grande best-seller na época, o que demonstra a popularidade desse tema, inclusive. Eu estou falando da Diná Silveira de Queiroz, que sim está relacionada com a Raquel de Queiroz, mas não é um laço sanguíneo. Ela casou com um primo da Raquel. Sempre é bom saber um pouquinho de tititi literário, né? E a primeira obra da Diná Silveira de Queiroz se chama Floradas na Serra e é um livro que trata inteiramente do percurso de uma jovem que vai se curar de tuberculose em um sanatório no interior de São Paulo. Essa obra não é frequentemente mencionada, o que é curioso, porque ela tem uma qualidade literária bastante elevada, especialmente se a gente considera que é o primeiro livro da autora. E a primeira coisa que eu achei fascinante desse livro é que a estrutura da narrativa é muito parecida com a da Montanha Mágica. Ela começa com a chegada no sanatório, a subida da montanha, na metáfora escolhida pelo Thomas Mann, e ela acaba justamente com a descida. Nesse caso, a paciente se curou. O que não é o caso da Montanha Mágica, né? O Hans Castorp desce da montanha por causa do início da Primeira Guerra Mundial e não porque ele já está curado e liberado do tratamento. Então, esse paralelo entre as duas obras é muito interessante e surpreendente. E eu procurei para saber se poderia haver um link, né? Porque uma obra é de 24, a outra é de 39. Então, há 15 anos de espaço entre elas e a Diná Silveira de Queiroz poderia ter lido A Montanha Mágica. No entanto, eu não consegui descobrir se ela lê alemão. Nesse momento, Thomas Mann já é um autor renomado, ele já havia ganho o Nobel, inclusive, e o Brasil tem populações de fala alemã consideráveis, né? Especialmente nesse contexto histórico dos anos 30. Então, caso ela lesse alemão, ela certamente teria tido acesso à obra caso ela quisesse. No entanto, ela não poderia ter lido em português, porque a primeira tradução foi feita em 1942, então 3 anos depois da publicação do Floradas na Serra, e a edição que a gente lê até hoje, a tradução do Herbert Moritz Caro, que é a que a gente encontra com mais frequência hoje em dia, só foi publicada em 1952, né? O Herbert Caro é alemão, curiosamente, ele veio para o Brasil fugido dos nazistas em 1935. Aparentemente ele já falava português, tanto ele quanto a esposa, e aí ele arranja trabalho na editora Globo como tradutor do alemão para o português. Ele traduziu outras obras do Thomas Mann também, os Buddenbrook, o Doutor Fausto, e traduziu Hesse, Bloch. Então ele traduziu uma série de autores alemães para o português. Ele inclusive trabalhava com o Érico Veríssimo e o Mário Quintana, que também eram outros dois dos tradutores da editora Globo na época. Então, o contexto de tradução da Montanha Mágica também é algo interessante. Então, a Diná Silveira de Queiroz não poderia ter lido em português, talvez teria lido o original, ou então, quem sabe, em inglês, porque em 1927 já havia uma tradução em língua inglesa. Mas, sinceramente, eu acho até algo irrelevante a gente estabelecer se existe essa conexão com a Montanha Mágica ou não. Porque me parece plenamente razoável que dois autores tratando desse tema cheguem a recortes estruturais muito parecidos. Especialmente porque o tratamento era esse, era ir para o sanatório. Os sanatórios normalmente ficam em montanhas, então existe uma similaridade de contexto que naturalmente vai dirigi-los às mesmas soluções literárias. E no duro, esse confronto não é obrigatório, porque no Floradas da Serra não há nenhum reenvio à obra do Thomas Mann. Ela não adota exatamente a mesma perspectiva filosófica, cerebrenta do Thomas Mann tampouco. Então, na verdade, é curioso que o tema seja o mesmo, é curioso que o recorte de início e final seja o mesmo, mas na verdade as similaridades meio que param por aí. E as diferenças são significativas, né? Por exemplo, o sanatório de Davos, que é onde se encontram o Joachim e o Hans Castorp, é um microcosmos da Europa do seu tempo, né? Você tem a aristocracia econômica e cultural da época que se encontra naquele momento, pessoas dos mais variados países.
Esse não é o caso do sanatório da Dina de Queiroz, que certamente reclui o suprassumo econômico, né, dos burgueses paulistas, mas não há um contexto de congresso de intelectuais, um dream team da inteligência brasileira, não é bem por aí. E há muitas coisas interessantes e dignas de nota, muitas nuances que eu quero analisar no Floradas da Serra, mas nesse episódio eu gostaria de apontar para dois elementos, majoritariamente. E eu gostaria de começar pelo início, pelo primeiro parágrafo, e a ação já começa a todo vapor, a gente pega já o bonde andando, porque nós estamos dentro de um trem que acabou de subir a Serra Paulista. Estamos no alto da serra! Gritou alguém no pequeno vagão. Alguns passageiros levantaram-se procurando entreter nas janelas opostas os vertiginosos despenhadeiros da Mantiqueira, meio encobertos pela névoa. E se você desencavar da memória lá o episódio 3, o episódio 4 sobre a peste do João do Rio ou o medo do Maupassant, você talvez lembre que eu enfatizei muito o fato de que eles começavam já subitamente no meio da ação. E que, em ambos os casos, eles começavam com uma referência meteorológica que apontava para a neblina, fumaça, exatamente como acontece aqui no Floradas da Serra. O fato de que a neblina apareça já no primeiríssimo parágrafo é relevante porque, no século XIX, a grande teoria científica que explica o porquê as pessoas adoecem é a teoria dos miasmas. E os miasmas, como você vai lembrar lá do nosso segundo episódio sobre a Avicena e muitas outras coisas, os miasmas são nuvens de fumaça, o ar que emana dos pântanos, o cheiro de putrefação dos cadáveres, do lixo, das coisas podres. E, portanto, a primeiríssima imagem que a gente encontra aqui, que é a da serra coberta de névoa, é muito relevante para um romance que só vai falar de doença até o final. Também é muito relevante que eles vejam essa paisagem de um trem, né? O trem é inventado no século XIX e, começando em 1830, em poucas décadas, a Europa inteira vai ser coberta de uma malha ferroviária gigante. E isso tem um impacto enorme, não só na circulação de pessoas, mas também na velocidade com que as epidemias podem se espalhar. E não é sem motivo que no futuro as pandemias de cólera vão seguir a malha ferroviária com consistência. Nós temos que lembrar também que nesse momento o único tipo de trem que existe é a Maria Fumaça, que é alimentado por carvão, o trem lá dos filmes de época, né? Eles ficam pulando de um vagão para o outro e daí tem sempre um cara sem camisa lá, todo sujo de carvão, alimentando a fornalha, né? Então, o próprio trem é um símbolo muito potente dessa industrialização poluidora, porque você vê essa locomotiva maciça de ferro e aço que é um dragão a cuspir fumaça negra por onde passa, né? Ela deixa aquele rastro de fumaça. Então, o fato de que essa narrativa comece num trem, assim como a narrativa do Maupassant, e ela vai reaparecer daqui a alguns episódios, porque eu pretendo discutir dentro de pouco um anime, um filme do Estúdio Ghibli, o Vidas ao Vento, dirigido pelo Miyazaki, um filme que é de 2013, se eu não me engano. E nesse momento a gente vai ver também como a imagem do trem é uma imagem importantíssima e central para essa narrativa. Então, a localização dela dentro do trem e o fato de que a gente começa a narrativa com um personagem que chama atenção para a serra, que não dá para ver porque está coberta por nuvens, essa imagem não está aqui à toa. Ela é relevante e a prova viva disso é que lá no final do livro, página 158, falta 4 páginas para o livro acabar. A Elsa, que é a personagem principal e que está sentada no vagão e que já vai começar a pensar, a gente vai cair diretamente nos pensamentos dela com o segundo parágrafo. Ela vai ser a nossa heroína e ela vai se curar. E, portanto, vai descer do sanatório, vai voltar para a planície, como eles chamam lá no sanatório. E para voltar para a planície, para voltar para a vida dela normal, ela tem que pegar o mesmo trenzinho, dessa vez para descer. E aí no início da viagem está chovendo, os vidros estão embaçados, não dá para ver direito lá fora, é só vultos e tal, até que o momento para a chuva, alguém abre a janela e aí o texto diz: o trem aproxima-se de Pinda, corre na planície, há sol, muito sol, derramado pelos campos verde claros, salpicados de longe em longe pelo sangue florido de uma suína. Elsa olha para fora da janela, procura a serra.
uma cortina sombria, uma nuvem gigantesca a oculta. Vejam, esse é o momento final em que dentro do mesmo trem a Elsa se vira para olhar para a montanha de que ela acabou de descer e ela não consegue ver a montanha, por quê? Porque uma cortina sombria, uma nuvem gigantesca esconde a montanha inteira dela. Ou seja, ela não consegue ver a montanha quando ela chega, ela não consegue ver a montanha quando ela desce. E essa nuvem está aqui justamente como um símbolo metafórico da doença, né? Embora ele seja de uma certa forma antagônico, né? Porque as pessoas estão subindo a montanha, elas estão indo para o sanatório para se curar e não para adoecer, né? Então, na verdade, deveria ser ensolarado lá em cima da montanha e nebuloso na planície, e não o contrário. Mas a literatura pode se permitir esses joguinhos, esses paradoxos, né? Porque esse símbolo aqui, ele não vale ao pé da letra. Ele é uma pequena alegoria, uma pequena nuance só para invocar a ideia de miasmas, doença mortal, tuberculose à nossa cabeça, para de uma certa forma dirigir o nosso olhar e criar uma expectativa da narração. Essa subida à montanha, essa cortina de névoa, também cria uma aura de mistério e misticismo que coloca a gente dentro de um registro mítico. Quantas vezes a gente vê um personagem subir a montanha lutando contra os elementos da natureza, porque ele precisa falar com Deus, que nem no caso do Moisés, ou então ele faz isso para contemplar a grandiosidade da natureza e a estética do sublime, no caso dos românticos do século XIX, etc. Há muitos motivos a gente vê essa cena da conquista de um elemento natural, o aniquilador, como um lugar comum da literatura, né? Porque esses grandes obstáculos geográficos, materiais, na verdade simbolizam obstáculos emocionais interiores que o personagem está superando naquele momento. E por isso que, do ponto de vista da narratologia, é importante que o Moisés suba a montanha. Porque tem que ser sofrido no fim das contas, né? Pra pegar a tábua da lei, né? Se fosse assim, pera aí, rapaziada, vou mandar um zap aqui, ó, já tá na mão as leis, já vou dar um share pra todo mundo. Aí não tem graça, né? Cadê a glória? Então, o subir a montanha é um elemento ritualístico dentro da narração que demonstra pra gente que o personagem passou de um estado a outro. E agora que ele desceu da montanha, ele é mais importante, o status dele foi alterado. E a mesma coisa pode ser dita da Elsa aqui. Ela vai viver uma série de experiências lá no sanatório que, inclusive, vão fazer com que ela tenha dificuldade de se habituar novamente na vida dela entre as pessoas saudáveis. A família dela acha que ela está estranha, ela está se sentindo um pouco incômoda. E essa posição desconfortável é muito evidente na última linha, inclusive, da narrativa, que é: eles me chamam, mas que será de mim se eu olhar para trás? O que aponta para um outro dos elementos que eu acho muito interessantes dessa obra, que é a segregação completa que existe entre a vida do sanatório, a vida dos tuberculosos na montanha, e aquilo a que eles se referem como a vida da planície, a vida lá de baixo. Eles se encontram em uma outra sociedade, em um outro mundo que é gerido por outras regras, que tem outros hábitos, e isso fica muito claro na forma como eles se comportam, por exemplo, formando casaizinhos entre os tuberculosos, né? É praticamente inconcebível que um deles mantenha relações com uma pessoa saudável, né? Isso é um problema, porque a tuberculose é contagiosa, né? Então fica claro que eles têm que se relacionar entre eles e que esse mundo é um além-mundo, né? Tanto que eles se referem ao processo de cura, por exemplo, como descer da montanha. Então, ao invés de dizer que fulano está quase curado, eles dizem que fulano está prestes a descer da montanha. E para alguns personagens, isso inclusive vem como uma nova condenação à morte. Há uma menina que é apaixonada pelo médico, que inclusive se chama Doutor Aires Trumpsch, né? Poxa, Diná, não dava para dar nenhum outro nome para ele. Tudo bem que eu sou o rei das piadas de tiozão, mas Doutor Aires é sacanagem. Mas bom, o caso é que uma das personagens é apaixonada pelo médico e ela se cura e, portanto, tem que descer, tem que ir embora do sanatório. E isso para ela é uma enorme tragédia, porque aquele é o lugar em que ela se sente em casa, em que ela é respeitada, ela é estimada, estão as amigas e é onde está o crush também, né? E é essa concepção de um mundo paralelo que vai embasar
Uma das coisas mais curiosas e talvez contraintuitivas da narrativa, mas que faz todo sentido se você aceita o pressuposto de que partem as personagens. A Elsa se cura e o namorado dela, as amigas dela no sanatório, ao invés de ficarem contentes de que ela se curou, na verdade sentem rancor dela. De uma certa forma, consideram ela traiçoeira, né? Ela traiu o grupo ao ficar saudável porque ela está abandonando todos para voltar para a vida maravilhosa da planície. E essas relações dela no sanatório temem não ter espaço na vida da Elsa no momento em que a concorrência vai aumentar muito, né? Porque agora vai ter família, vai ter os amigos da cidade, etc. E de uma certa forma eles estão certos, né? Tanto que o livro termina com a Elsa em conflito, dizendo para a família: não, vocês não entendem pelo que eu estou passando, porque vocês não moraram no sanatório e só quem vivenciou aquilo entende, e eles me chamam, mas o que vai acontecer comigo se eu olhar para trás e etc. E o livro termina com essa crise de consciência porque ela também aceita essa imagem de que ela é uma traidora da causa de alguma forma. E outra coisa que eu gostaria de sublinhar nessa narrativa é que ela tem umas 160 e poucas páginas, e do início ao fim se fala em tosse, em febre, em pulmão, em pneumotórax, em cavidade pulmonar, em fraqueza. Tem gente que morre, tem gente que se cura, tem até gente que extrai umas costelas para poder respirar melhor, mas o nome da doença, tuberculose, não aparece absolutamente nunca. Ninguém, nenhum personagem, nenhum narrador menciona em momento algum o nome da doença. E essa é uma coisa que é, ao mesmo tempo, muito reveladora. Vejam que a tuberculose ainda é uma grande ameaça em 1939. Não existem ainda antibióticos, eles serão descobertos nos anos 40 e 50. Então não há de verdade tratamentos eficazes e efetivos contra a doença. Portanto, ela é sim terrificante e esse é um dos motivos pelo qual ela chama tanta atenção. É um pouco paradoxal. As pessoas têm, ao mesmo tempo, uma relação de admiração e medo da tuberculose. E essa dinâmica de atração e repulsão, de curiosidade, mas igualmente de temor, vai ficar mais clara nos próximos episódios. E percebam que isso não é um subterfúgio apenas das personagens, isso está também na voz do narrador. Essa estratégia literária de nunca mencionar o nome da doença, de respeitar o tabu, é uma estratégia bastante comum nos textos que tratam de doenças. Há muitíssimos textos que suprimem o nome das doenças ou que falam genericamente em peste. Vejam o exemplo do João do Rio, né, em que o título é peste, mas na verdade o texto fala da varíola. E essa censura, esse tabu se manifesta ainda mais quando a doença é contagiosa e é nojenta, quando ela envolve defecação, vômito, pus, ou então vergonha social, como a sífilis. A sífilis rarissimamente aparece na literatura com todas as letras, ela sempre está implícita. Tanto que muitas vezes a gente lê narrativas que na verdade falam de sífilis sem nem sequer perceber, porque a gente tem que ler nas entrelinhas uma coisa que os leitores da época eram capazes de fazer naturalmente, mas que a gente tem que reconstruir, por exemplo, ouvindo o Literatura Viral. Porque a ciência mudou, porque a gente não tem mais intimidade com essa perspectiva cultural e científica e médica, né? Mas quando eu estava lendo a narrativa, né, eu sou o meu próprio advogado diabo, né? E daí eu fiquei tipo, não, mas será mesmo? Porque assim, ela fala de tantos sintomas, por que não mencionar o nome da doença? Talvez não tenha precisado, né? Talvez simplesmente não tenha chegado a uma situação em que o personagem precisasse de fato dizer o nome da doença. Então eu confesso que eu pensei isso em determinada altura, mas aí existe uma cena que comprova que de fato se trata de um tabu. Porque a Elsa está no quarto conversando com uma amiga, elas estão falando de uma família pobre que mora na região e que oferece quartos para tísicos, né, tuberculosos, que não têm dinheiro para ficar no sanatório, porque é caro, né? Mas que mesmo assim querem respirar o ar puro da montanha para se tratar. E, portanto, eles ficam com essa família pobre que aluga um quarto, o que é uma coisa perigosa, porque os membros da família podem acabar contraindo a doença, o que de fato acontece. Um dos filhos, inclusive, vem a falecer. E a Elsa diz, falando desse assunto, abre aspas, mas não deixa de ser impressionante essa família sã que vive da... Três pontinhos, ia dizer o nome, três pontinhos, da doença e para a doença.
E vejam que aqui ela ia dizer o nome da doença, mas existe uma enorme hesitação. Uma hesitação que é da personagem, mas que o texto também acompanha, né? Porque uma família sã que vive dá 3 pontinhos, abre travessão, ia dizer o nome, fecha a travessão, fecha mais 3 pontinhos, dá a doença e para a doença. E esse da doença já está na voz da Elsa, né? Esse ia dizer o nome é na voz do narrador. Então, tanto a personagem quanto o narrador são reticentes quanto ao dizer o nome da doença. Pois bem, meus queridos, se tem uma coisa que não é tabu, muito pelo contrário, essa coisa é a literatura viral. Então, aproveite, exercite o seu direito à palavra e fale do Literatura Viral. Compartilhe ele, atazane os seus amigos dizendo: escute esse podcast contagiante. O podcast é pequeno, eu não ganho um tostão com isso aqui e eu gostaria muito de ver ele virar uma febre. Se é que você me entende. Eu conto com a sua ajuda. E eu tenho ainda um outro recadinho, porque se você gosta desses temas e gostaria de se aprofundar ainda mais na história das doenças, nas obras literárias que tratam de doença, em filmes, então talvez você se interesse por um curso que eu montei em colaboração com a Academia Médica, que é um dos maiores sites de comunicação de profissionais da saúde do Brasil, e o curso se chama Humanidades Médicas, a Saúde e a Doença na História e nas Artes. E eu discuto justamente todos os mesmos temas que eu discuto aqui no podcast, mas claramente com muito mais profundidade e com uma análise histórica, cultural, social, filosófica, estética muito mais minuciosa e acadêmica. Então, se você se interessou, dê uma olhada no Instagram ou no Facebook do Literatura Viral, ou entre no site da academiamedica.com.br e procure lá o curso Humanidades Médicas. Vocês podem ver ementa, vocês podem ver os livros que a gente vai ler e o curso tá incrível. Então é isso aí, hashtag fica a dica. E no próximo episódio a gente vai continuar discutindo a tuberculose, porque eu tenho muito mais coisa para falar sobre Floradas na Serra e a gente vai ter que falar de bandeira e de um pintor norueguês chamado Christian Krogh. E eu vou te explicar por que que quando você vai visitar a tua tia doente no hospital, você leva para ela um buquê de flores e não, sei lá, um tamaguchi ou um tapetinho de yoga. Porque sim, nós falaremos do poder curativo das flores. Então, até o próximo episódio, meus queridos. Um abraço.